Boa tarde, amadas irmãs. Eu não sei se vai ser para você boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, mas é um prazer estar mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre o livro da Esther. E o versículo que eu escolhi do capítulo 4 de Esther, capítulo 4, versículo 16, que faz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Peguei esse versículo como versículo chave, né? E são inúmeros as mensagens, os estudos que nós temos ouvido sobre Esther, não é verdade? E muitas lições preciosas existem nele. E fiquei feliz de saber que as irmãs estão estudando esse livro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, não é? Na realidade, vamos estar continuando estudando, talvez algumas coisas que passou desapercebidas das irmãs, então nós estaremos falando, não sei, né? Tudo está sob o controle do Senhor, mas vamos estudar essa tarde sobre Esther. Mas antes eu quero orar, agradecendo a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concede. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem preservado as nossas vidas para que possamos estar juntos te honrando e te glorificando. Obrigado, ó Deus amado, pelo seu grande amor cada dia demonstrado para nós, os teus filhos. E mesmo alguns em dificuldade, mas o Senhor diz que nós devemos dar graças em tudo. Por isso nós somos gratos, porque podemos dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Estamos alegres dessa tarde, porque vamos estudar um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, estudando o livro, né, mesmo a gente sabe, já viu tantas vezes, mensagens, estudos, e nós mesmos já estudamos, temos que estudar de novo o livro, eu peguei uns pontos aqui. Tem muito mais, mas talvez você também tenha tirado outros. Mas o que eu tirei que está contido nesse livro? Primeiro, poder. Nós temos ali poder, nós temos rebeldia, nós temos fidelidade, perseguição, ganância e o principal, nós temos fé, disposição e coragem. É isso que nós vamos ver nessa tarde sobre esse livro. E eu não peguei somente o capítulo sobre a vida de Esther. Como a Janaína falou, que as irmãs estão estudando, então eu vou dar uma pincelada até chegar lá ao capítulo 4, né? Primeiro, no capítulo 1, de 1 a 4, o que nós temos aí? O poderoso rei Assuero. Riquíssimo, orgulhoso, com muita fama, muito dinheiro. Seu palácio maravilhoso, para ter uma ideia, os copos que eles bebiam vinho eram de ouro, então era tudo magnífico, fora de imaginação. Então, o poderoso rei Assuero estava lá no seu lindo palácio e o que ele resolve um certo dia? Dar um banquete. Eu vou dar um banquete. Esse povo, eles precisam ver a minha riqueza, eles precisam ver o meu poder. Então ele realiza o seu banquete, que não foi apenas um banquete. Podemos dizer, que banquete? Por quê? Quantos dias? Ah, que bom se fosse presidencial, né? Porque eu estaria fazendo essa pergunta às amadas. Mas vamos estudar. Então, um banquete poderoso para os nobres, para os príncipes das províncias. Ele queria mostrar para eles o quanto ele era poderoso, o quanto ele tinha toda aquela riqueza. E ele deu aquele banquete por 180 dias.
pode imaginar? Aqueles homens, era só os homens. Aqueles homens todos lá reunidos dia e noite, dormindo, comendo, bebendo, se banqueteando do bom e do melhor. E assim foi, e o rei todo contente, mostrando a toda a sua riqueza, por 180 dias. Mas, quando a gente chega lá, no versículo, não, antes, no versículo 7, olha, dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Era tudo gratuitamente, ninguém estava pagando nada, eles eram convidados. Mas, no versículo, aí continua aqui, nesse 7 aqui, porque ele já agora ele, depois dos 180 dias, parou aquele banquete, cada um foram para as suas casas, e o versículo 5 diz, passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto os maiores como os menores, por 7 dias. Ele não satisfeito por ter dado aquele banquete para os ricos, os nobres, os príncipes, por 180 dias, mas agora ele disse não. Mas todo o povo precisa saber quem eu sou. Eles precisam ver tudo que eu possuo, toda a minha riqueza, todos os meus bens. E ele agora convida quem? Olha aí. Convidou todos, maiores como os menores. Foram convidados ao Palácio Real. E lá também aquele banquete. E aí eles estavam bebendo com esses vasos de ouro. No primeiro banquete, vocês notaram uma coisa? Não se falou nada da rainha. Não sei o que acontecia, onde ela estava nesse momento. Com certeza estava lá, né? Como a lei determinava, ela só poderia comparecer quando o rei determinasse, convidasse. Então não se fala nada. Então 180 dias, Vasti, sem ver o marido. Ela estava lá na casa real com suas moças. Mas nesse banquete agora, o segundo banquete, a coisa muda. Versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Bom, Vasti, ela decide então, ela soube do banquete. Então por que também eu não posso fazer um banquete para as mulheres? O rei tinha muitas mulheres, então ela faz também paralelo com o banquete do rei. Ela convida aquelas mulheres e elas fazem também o banquete lá, também com muita bebida, muita comida. E elas estavam lá também se divertindo, tal qual o rei de um lado, outro de outro, né? Nós não podemos mais, não ser a extensão daquele império, mas era bem grande e tinha bastante espaço para fazer cada um o seu banquete. Mas algo aconteceu. Enquanto no primeiro banquete não se ouvimos nada falar de Vasti, ouvimos agora. E outra coisa, versículo 10, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, ou seja, ele estava já bêbado, mandou a Meumã, os 7 eunucos que servia na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. Para quê? Para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. A minha Bíblia diz em extremo formosa. Outra tradução diz que ela era muito linda, muito bela. Então agora o rei disse, não, vou mostrar meu troféu. A rainha precisa vir aqui. Ela vai desfilar e eles vão ver realmente o meu poder. Olha a esposa que eu tenho. Olha como ela é linda. Olha como ela é maravilhosa. Extrema beleza. Não dá para imaginar quão bela era aquela mulher. Mas o que acontece?
A rainha recebe o convite e o que ela tinha que fazer? Imediatamente ela tinha que obedecer, seguir os empregados do rei e ir à presença do rei. Mas não foi isso que ela fez, não é verdade? Para a surpresa dele, ele não imaginava isso. Com certeza, ele jamais ia imaginar uma coisa dessa. Ela recusa ir. Ela não foi. Olha que aqui, ó. Versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Imagina só a decepção, a humilhação. Ele foi humilhado ali. Ele foi humilhado na presença daquele povo. Por quê? Porque a esposa não obedeceu ao seu chamado. Então, não temos nem como imaginar quão grande foi a fúria daquele homem naquele momento. Então, capítulo 2, o fim dos conselhos, dos seus conselheiros, mandou carta dizendo, olha, Vasti não vai entrar na minha presença porque foi uma afronta, então ele acertou tudo. Passado essas coisas, os conselheiros falaram, então vamos procurar alguém para substituir a rainha. O rei precisa de uma rainha. E aí, capítulo 2, versículo 4. Mas antes vamos por 2 e 3. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviu, trago moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a visita de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deles os seus ungüentos. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Então eles deram esse conselho, o rei achou ótimo, uma boa ideia, uma boa sugestão, e vamos pôr em prática já aquilo que eles aconselharam. E assim eles fizeram. E nessa cidade de Suzã, e agora entra aqui a Esther, existia essa moça, Hadassa, né? O nome dela verdadeiro era Hadassa, criada pelo seu primo, né? Mardoqueu, outras traduções dizem Mordecai. Depois de perder os seus pais, né? Ela era órfã e ele criou como filha com muito amor. E ela tinha algo em destaque especial. Ela era também muito bela. Meiga, uma jovem educada, bem educada mesmo, judia. Então, no versículo 8, diz assim, em se divulgando o mandado do rei, a sua lei, a serem juntadas muitas moças da cidade de Suzã, sobre a vista de Hegai, levaram também a Esther à casa do rei, aos cuidados de Hegai. Esther, então, eles saíram à procura das virgens, né? Tem que ser moças virgens, e encontraram a Esther. Chegaram na casa de Mardoqueu. Encontrou a Esther, e pela sua beleza, pela sua formosura, logo ela foi convocada a ser uma candidata, não é? Ela tinha mais moças, candidata à futura rainha. Mas tudo era o plano de Deus, e esse Hegai, o guarda das mulheres, algo chamou a atenção dele em relação a Esther. E ele começou a dar uma assistência diferencial para ela. Porque, como todos nós sabemos, como vocês sabem, né? Elas tinham que passar um ano se embelezando, 6 meses era de uma maneira, 6 meses era de outra. E aí, então, o concurso de beleza. Seria um concurso de beleza tal, a gente vê nos concursos de beleza as virgens se preparando, se arrumando, se feitando, né? Então, elas eram mais ainda, afinal de contas, ia ser rainha. Um ano por um ano. Olha aqui, ó. E chegado o prazo de cada moça havia o rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses,
porque assim se cumpriram os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Que tratamento! Que hoje as moças, quando vão casar, tem o dia da noiva, não é? Pensa, porque é um dia especial, ela fica naquele dia especial, faz massagem com óleos e tantas coisinhas acontecem lá. Mas esse era, imagine agora, um ano se embelezando, se perfumando com os melhores especiarias. Para quê? Para chegar na presença do rei. Ia ser, então, a escolha da nova rainha. Então, nós vimos aqui já, lembra que eu vi no livro Poder. Nós vimos o poder do rei, né? E vimos também, logo em seguida, a rebeldia de Vasti. Por quê? Porque lá no capítulo 2, de 21 a 23, nós vimos que, no capítulo 2, nós vimos lá que ela não quis, no capítulo 1 ainda, ela não quis aceitar o convite, então ela se rebelou. Foi uma rebeldia que custou a sua expulsão. Ela deixou de ser rainha. E agora nós vamos ver que do capítulo 2, versículo 21 a 23, aí vai ver, nós vamos encontrar uma trama. Capítulo 2, versículo 21 a 23. Naqueles dias, então a Esther, veja bem, Esther estava lá na casa do rei, que o rei tinha determinado, o Hegai cuidando dela, do embelezamento com as mais outras moças, e Mardoqueu, ele estava sempre lá na casa do rei, na porta do rei, junto com outros. E o que aconteceu? Capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtai e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Então, aqueles 2 tentaram tirar a vida do rei Assuero. Eles se combinaram e disseram, nós vamos matar o rei. Mas eles não sabiam. Mais uma vez, Deus tinha um plano. Mardoqueu estava ali. Veio, então, versículo 22, veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Investigou-se o caso e era de fato. Então, o que aconteceu? Ambos foram enforcados. E eles tinham um livro e foi colocado lá no livro. Hoje, depois nós vamos ver alguma coisa falando sobre isso. Não é por acaso que só está aqui nesses 3 versículos. Mas aqui nós vimos aqui a trama daqueles 2 para matar o rei. E graças a Mardoqueu, o rei foi livre desse atentado. Então, aí agora, no mesmo tempo que houve a trama daqueles 2, a fidelidade de Mardoqueu. Porque ele podia muito bem ficar calado. Eu não tenho nada com isso, ele é o rei, eu eunuco dele, não vou me meter nisso. Né? Isso que nós diríamos, eu não quero nem saber, não tem nada a ver comigo. Mas ele tinha algo diferente nele. E é como nós temos algo diferente. E o diferente, nós temos a atuação do Espírito Santo. Então, nossas atitudes, a maneira de nós agirmos, não pode ser igual às do mundo. Temos que ser diferente em qualquer situação que requeira a nossa convicção daquilo que nós queremos. Então, Mardoqueu mostrou a fidelidade para com o rei. Então, voltemos de novo para Esther. Capítulo 2, versículo 9 ao 12, ela está lá se arrumando. Então, quando vamos lá agora para o versículo 13, 14. Não, 13 e 14. Depois daquele ano de preparo, chegou o dia. Então, ele diz aqui. Então, que vinha a jovem depois dos 12 meses a ela e se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob a vista de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei,
salvo se o rei desejasse que ela fosse chamada pelo nome. Olha aí, aqui está agora. Era assim que procedia. Então, ela não voltaria para o rei. Foi uma, aí chegou o concurso, a primeira missa, foi lá, passou na presença do rei, o rei olhou. A segunda, olhou, foi passando, até como as missas, né? Como eu disse, vai passando os jurados, né? Só que lá o jurado era só o rei. E chegou a vez da Esther. Esther vai, apresenta. E versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Deus tinha um plano. Nós estamos acompanhando. Então agora chega aquele dia esperado, Esther ia se apresentar, e foi, né? O rei, ao ver tal beleza, mas não foi. Será que foi só a beleza? Tinha algo mais. Como diz Faraó, lá na saída do povo do Egito, aqui tem o dedo de Deus. Ali tinha o dedo de Deus. Porque Deus tinha um plano. Então aquela beleza, a meiguice de Esther chamou a atenção, e o rei amou ela mais do que a todas. E ela foi privilegiada. Que privilégio, que reviravolta. De uma menina pobre, órfã, judia, né? Escrava, pobre, agora criada pelo seu primo, e agora rainha. Não podemos deixar de imaginar o que será que passou na cabeça da Esther. O que passaria na sua cabeça, minha irmã? O que seria? Se nós tememos a Deus, nós sabemos tudo é sobre a mão de Deus. Mas nós não podíamos deixar de mencionar aquele que procurava de toda, tinha alguém lá, alguém muito terrível, que queria destruir Mardoqueu. Aquele homem lá, Amã, vocês leram, vocês sabem, não é? Quando ele descobriu que ele era judeu, aí ele também, eu vou procurar destruir esse homem, vou acabar com a raça dele. E ele, porque o rei tinha honrado ele, como eu disse, não vou entrar em detalhes, mas vocês leram. Se não leia, vocês vão entender direitinho. Mas ele era poderoso. Então, quando ele passava, todos os servos ali que estavam na porta do rei se inclinavam para ele, menos Mardoqueu. E aquilo ele foi, primeiro dia, tá, segundo dia, tem coisa errada. Mas ele não falou nada. Mas ele foi guardando aquilo contigo. Por quê? Ele quis. Então ele foi investigar e descobriu que ele ajudar. Tá, pois agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar destruir ele e todo o povo dele. E ele vai, e ele conversa com o rei, e de uma maneira tal, ele era tão astuto, que o rei disse, não, olha, você faça o que você quiser, aqui está meu anel, é a prova com isso aqui, tudo se cumpre o que você quiser. Ele prometeu dar muito, muito dinheiro para os cofres do rei. E aí ele tentou realmente acabar com todos. Mas como eu continuo falando, Deus tinha um plano. E entra lá agora, entra em cena lá. Olha lá, capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, do ano 10º do rei Assuero, de Lacor, vamos deixar. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do rei, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, que não cumprem a do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer o rei, decrete-se que sejam mortos.
e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para cair entre nos tesouros da casa do rei. Você viu? Ele disse, vamos matar, porque não vale nada. Então o rei tirou o anel e deu a Amã, filho de Agagita, adversário dos judeus, e disse, essa prata seja tua, como também se for, para fazer dele o que melhor for do seu agrado. Aí agora sim, eu quero ver se você não vai se inclinar para mim. Ele não falou, mas ele pensou, e talvez tenha comentado com sua família, porque ele estava incomodado, ele está virado. E aí ele fez carta e tem toda aquela, do versículo 12 em diante, fala tudo que ele fez. E o que aconteceu? Mardoqueu ficou sabendo. E quando ele soube, no capítulo 4, diz que ele rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco, de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande amargor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então ele chegou lá todo humilhado, quando eles se vestiam de saco e colocava cinza, é uma prova de humilhação, de desespero. Lembra o rei Davi quando o primeiro filho dele morreu? Antes dele morrer, ele estava lá vestido de saco, pôs cinza na cabeça. Então, e aí foram contar a Esther. E o Esther aconselha ele voltar, ele se vestir. Aí ele falou, não é só isso não, Esther. Ela não sabia o que estava acontecendo. Aí ele passou, ela ficou então sabendo o que estava acontecendo. Agora uma coisa, Esther, a pedido de Mordecai, ela não falou que ela era judia, em obediência ao pedido do seu primo, que era como o pai. Então o rei influenciado por Amã dá aquelas ordens de matar todos os judeus. Agora Esther, ela não sabia nada. E aí o Mordecai disse, olha, não é bem assim. Você tem que falar com o rei. Não existe, agora foi o decreto do rei, foi o anel dele, o selo. Não pode voltar atrás, mas tem ainda a única coisa que eu vejo é você. Você tem que chegar lá, falar com o rei, interceder por nós, pelo seu povo. Porque se nós morrermos, você também vai morrer, porque você é judia. E Esther agora, que situação, gente. Que situação. Esther até então estava ótima, né? Agora já era rainha. Não sei até que ponto ela estava feliz, porque tinha aquela lei, ela só podia comparecer diante do rei se ele convidasse, e ela já tinha 30 dias que não era chamada. Já pensou, irmã? Nós como mulheres, 30 dias, não tinha visto o marido. Que lei, né? Sei não, viu? Prefiro nossa Julia hoje, né? A liberdade que nós temos. Por que ele não tinha? Que rainha é essa? Que liberdade ela tinha? Mas, então agora chega até Esther. Caio chegou como se fosse uma grande tempestade. E Esther agora diz, o que fazer? Com certeza, nessa tempestade terrível, nessa angústia, nessa dor. E era uma coisa certa, tinha o tempo certo, tinha o dia certo, que todos iriam morrer. E agora tudo estava nas mãos dela, dependia dela. Ela tinha que fazer alguma coisa, mas o que fazer? Ela precisava de muita sabedoria para agir naquele momento. E ela, com certeza, Deus deu a ela discernimento e deu a ela para que ela entendesse o que ela deveria fazer. E o que ela fez, ela buscou o Senhor. A mesma coisa em nós, irmãs, quando nós estivermos em situações tão difíceis. Nós só temos que clamar ao Senhor. Clama e eu te responderei, ele diz. Esther precisava de sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele só quer uma condição,
peça com fé. Não duvide. Nunca devemos duvidar do poder do nosso Deus. Às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está nos ouvindo. É o tempo dEle. E agora a Esther estava nessa situação terrível. Agora ela entra em cena total. Rodeada de toda riqueza, todas criadas para servi-lo. Mas agora chega isso. Com certeza ela tinha tristeza dentro de si. De viver essa vida só quando o rei a convidasse. E ela agora ela estava num beco sem saída. Se eu for agora imediatamente à cabeça do rei, eu posso morrer. Se eu ficar calada, eu vou morrer também, porque eu sou judia. Um beco sem saída. Mas Esther buscou o Senhor. E aí ela disse, tudo bem, Mardoqueu. Foi aquele versículo que nós lemos de entrada. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Pois depois eu irei ter com o rei. Se perecer, perecer. Se eu morrer, morri. Mas eu vou tentar, eu vou fazer. Naquele momento, a Esther realmente ficou na dependência total de Deus. Há momentos na nossa vida que nós temos que viver na dependência total do nosso Deus. Porque só Ele pode amenizar a tempestade. Aquela tempestade que caiu muito forte na vida de Esther, na vida do povo judeu. O povo estava angustiado, o povo chorava, o povo... Pronto, acabamos, morremos. Mas Deus tinha um plano. Quando ela disse perecer, ela está totalmente na dependência de Deus. Isso me faz lembrar de uma coisa. Pedro, quando Jesus disse para ele que ele ia negar ele, antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes, né? E ele negou. Tudo bem. Passado um tempo depois, lá em João 21, 17, o Senhor já tinha ressuscitado, já estava agora falando com os discípulos. Então, Jesus se confronta com Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? Ele, Senhor, eu te amo. Mas Jesus de novo pergunta, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Jesus de novo, Pedro, você me ama? E agora Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Naquele momento, era o Pedro dependendo, vivendo na dependência de Deus. Ele estava realmente afinado com Deus. Então, no momento em que Esther disse, se eu perecer, pereci, ela estava vivendo realmente na dependência de Deus. Ela confiava no poder de Deus. E olha, 3 dias sem beber, sem comer, sem beber. Há mais de 1 ano nós estamos vivendo nessa pandemia, sofrendo com esse vírus. Quantas vidas, irmãs, já foram ceifadas? Quantos maridos perderam esposa, esposas perderam marido, pais perderam filho, filho perdeu pai, e tantas coisas, amigos, tantos parentes nossos, conhecidos. Nós estamos passando realmente dias terríveis, dias difíceis, que nós não dormimos, nós não sabemos se acordamos com vida amanhã, ou se como é que nós acordamos na manhã. Eu, quando eu acordo, eu sempre digo, obrigada, meu Deus, porque eu acordei, eu estou viva, e eu estou me sentindo com saúde. Então, minha irmã, esses momentos, porque o jejum, isso é momento de jejum. Momento, eu sei que muitos jejuaram, mas talvez ainda precisemos mais de jejum e de oração. Lembra daquele episódio que Jesus curando, os discípulos curando também demônios de Jesus, e chegou que os discípulos não puderam. E eles falaram, Senhor, por que não podemos fazer isso? Jesus disse, porque essa caixa de demônios só com oração e jejum. Tá entendendo? Então, há momentos na nossa vida, dependendo da situação, que nós precisamos orar. Nós precisamos colocar o joelho no chão e suplicar a graça e a misericórdia do nosso Deus.
Esses dias dessa situação do vírus, só o poder de Deus, nós não sabemos, irmãs. Então, nós precisamos viver realmente na dependência do nosso Deus. Nós precisamos ter certeza que tudo que acontecer é de acordo à vontade do nosso Deus, né? Mas 3 dias, quando diz assim, às vezes a igreja, vamos fazer hoje nós vamos ter um tempo de jejum. Pastor, mas olha, eu posso só fazer até meio-dia. Que existe jejum até meio-dia? Existem exames que a gente faz, que passa muito mais de um meio-dia, de 12 horas. Eu não posso porque eu tenho tortura. Eu não posso porque eu tenho dor de cabeça. E será que aquele povo não tinha? Será que aquele povo era diferente? Será que Esther não tinha? As moças dela não tinham? Mas elas jejuaram porque a situação precisava disso, de um sacrifício. E elas tinham que jejuar, suplicar. O povo lá suplicando para que Deus usasse Esther. E Deus usou Esther. E Esther orando para que Deus o usasse. E Deus preparasse o coração daquele rei. Nós precisamos, irmã, estar mais apegada com Deus. Deus tinha um plano na vida de Esther. E ela pôde salvar a vida do seu povo. Nós é uma história lá, não vou chegar, né? Lá todo mundo lê e todo mundo sabe, né? O rei colocou o cetro lá e pôde ouvir. E agora ela precisava de mais sabedoria para saber como agora não tinha acabado ainda. O decreto ter sido do rei não podia revogar. Mas não vou falar, mas as irmãs leiam e vejam a história. Mas pelo poder do Senhor, tudo foi resolvido. Esther pôde salvar aquele povo, porque ela se colocou na disposição de Deus, através do jejum e da oração. E todo o povo estava ali contrito em oração. Por quê? Porque Deus tem um plano na vida de cada uma de nós. Ele tem um plano na sua vida, minha irmã. Não importa a situação que você está vivendo. Ele quer nossa obediência. Esther obedeceu ao seu primo e Deus usou grandemente ela. Ele quer nos usar na sua obra. Será que realmente eu estou fazendo a obra do Senhor ou eu estou ainda em negligência? Deus quer nos usar. E Deus quer de nós a nossa obediência. Deus quer de nós a nossa total dependência dEle. Porque nós podemos cantar: se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Temos por lutas passadas, mais temíveis, cruéis, mas o Senhor tem nos dado dele, seu servo. Deus tem cuidado de nós, os seus filhos deles, os filhos deles fiéis, os filhos dele. Então, irmã, quando você sentir medo, se aproxime mais de Deus. Está com medo? Se aproxime mais de Deus, busque mais a Deus. Está em dúvida? Busque mais a Deus. E aprenda a viver na total dependência de Deus, principalmente esses dias que nós estamos vivendo, porque a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, a minha oração é que, mais uma vez, sobre Esther, a lição é de fé e coragem. Ela teve fé e coragem. Eu coloquei o título: coragem, fé e coragem para agir. E ela teve. Ela teve fé e ela chegou ao Senhor e ela teve coragem e ela foi à frente do rei. E Deus se agradou dele porque Deus estava na frente de tudo. Então, minhas irmãs, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós sabemos tanto disso, mas às vezes nós nos esquecemos, né? Nós somos humanos, mas vamos procurar estar colocando Deus acima de todas as coisas. E nós só temos que ganhar. Assim como Esther pôde salvar o seu povo, o povo foram livres, teve um grande livramento, teve festa depois. Aquele homem Amã, ele pagou pelo todo o mal que ele queria causar. Então, vamos realmente nos colocar à disposição do Senhor e procurar nos envolver mais na obra do Senhor, procurar mais estar fazendo a vontade dele. Vamos orar? Obrigado, nosso Pai, por mais uma vez temos esse momento de estudo da Tua Palavra. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus.
Tem misericórdia de nós, nas nossas falhas, nossas fraquezas, que somos tão falhos, tão fracos nós somos, mas ajuda-nos a realmente viver na dependência do Senhor. A viver, ó Deus, sabendo que o Senhor é tudo, que tudo está sob o teu controle, que se nada acontece, Senhor, que não permita. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar, a crer, ó Deus, e buscar o Senhor, porque o Senhor disse: buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Que nós possamos estar buscando o Senhor realmente de todo o coração, de toda a nossa alma, Pai, e ajuda-nos a continuarmos firmes na tua obra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãs, que o Senhor continue abençoando suas vidas. Quem sabe quando terminar tudo isso, nós estaremos aí para estarmos estudando a palavra de Deus. Um grande abraço.